Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Hoje nós estamos aqui em Olambra, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, participando da 29ª Hortitec, que é provavelmente a maior feira de tecnologias hortícolas do Brasil, provavelmente da América Latina. Recebemos gentilmente o convite do Hugo Garcia e da Fernanda para visitar aqui as instalações da Caia Green, produtora de microverdes. Tivemos a grata surpresa de encontrar essa fazenda vertical urbana no centro de Olambra realmente, uso de tecnologia de ponta, um número grande de espécies, um cuidado absoluto, perto e acessível aos clientes. Hugo, Fernanda, muito obrigado por nos receberem. A gente que agradece. Como eu disse, uma grata surpresa de ver essa estrutura de vocês, como está bonito, bem cuidado. Como é que vocês entraram no ramo de microverdes? Primeiramente, agradecer a sua presença aqui, é muito importante. A ajuda que você tem dado, auxiliado, faz parte dessa história, da história da Caia. Grande prazer. Eu sou médico veterinário, a Fer... Eu vim da administração, era analista fiscal, trabalhei quase 30 anos na indústria. Nada a ver com Nada a ver. agricultura. O Hugo, pelo menos, era veterinário. Sim, veterinário e sou filho e neto de produtores rurais no interior de São Paulo. Então, eu nasci e fui criado dentro da propriedade rural, então já tinha um pouco de noção, fiz vários cursos antes de fazer veterinária sobre produção agrícola, né? Mas fiquei quase 12 anos na veterinária e depois, nesse comecinho da pandemia, ela queria já sair do emprego, fazer uma transição de carreira, eu também já estava querendo fazer algo diferente. Eu sempre disse para mim que eu queria mudar, sair da veterinária e ir para o ramo alimentício, né? A gente viu alguns cenários da pandemia, né? A questão da escassez, o pessoal preocupado. Eu falei, poxa, está aqui um grande resultado. E nesse negócio de fica em casa, a gente vê no vídeo de YouTube, cultura indoor, né? E aí eu deparei com os microverdes. Aí eu até falei aqui, Fernanda, olha isso aqui, produzir olerícola, eu acho que eu tenho um pouco de noção, e indoor também. Aí nós começamos a estudar em final de 2021, começo de 2022. E aí ficou 6 meses, né? Uns 6 meses estudando, de 6 a 7 meses. Porque eu falava para ele que eu queria sempre ir para o lado natural, mas a gente não queria fazer o que todo mundo já fazia. Perfeito. Que a gente queria fazer algo diferente, alguma coisa que fosse da inovação. Um belo momento apareceu fazendas urbanas no Globo Rural. E aí, na hora que eu olhei, assim, meus olhos brilharam na hora, eu falei pro Hugo, é isso que eu quero fazer. É isso. É isso. A gente viu Contanha em São Paulo, e depois a gente viu até Pink Farm. E aí eu falei pro Hugo, é isso que eu quero fazer. E aí a gente começou a ver o projeto, inicialmente era hidroponia, aí a gente falou, nossa, é um projeto que ainda a gente tem que esperar mais um pouco para fazer um planejamento financeiro para começar. Perfeito. E aí disso veio o Tony de Aracaju, apareceu um vídeo do Tony de Aracaju, ele falando que fazia uma lavanderia. Aí eu olhei pra ele e falei assim, a gente tem uma lavanderia? Nós temos a Pelo lavanderia. menos na lavanderia a gente consegue fazer. A gente desativou a lavanderia e falou, vamos começar. Perfeito. É interessante vocês falarem quanto a esse início durante a pandemia. Tem muita gente que diz que as revoluções surgem nos momentos de crise. Exatamente. Os microverdes explodiram exatamente durante a pandemia. Eu acho que todo mundo em casa, muita gente sentiu a necessidade de produzir alguma coisa. Sim. Não é? Os microverdes, apesar de terem surgido nos Estados Unidos na década de 80, na Califórnia, aqui no Brasil, embora existissem já alguns produtores pioneiros anteriores à pandemia, eu acho que foi esse período que realmente significou a grande expansão desse tipo de cultura. Sim. O que nós temos visto hoje é que deixou de ser um hobby e passou para muita gente a ser, inclusive, a principal atividade econômica. Sim, agora tem bastante produtor em escala comercial. Em escala comercial, exatamente. No caso de vocês, essa fazenda certamente não é hobby. Não. Hoje nós vivemos 100% de Caia Green. Perfeito. Né? Aqui é a nossa sede principal, ainda falta fazer uma ampliação, então aqui vai ter a capacidade para 296 bandejas padrão JKS de microverde. Certo. Estamos falando em torno aí de 24 a 30 quilos por semana de material vegetativo, né, biomassa. E nós temos hoje uma outra unidade em São Caetano também em operação, já tem 6 meses, 7 meses, né? Tem de 6 a 7 meses. Que é um local um pouquinho menor, aqui tem tamanho exato de um container básico, que é 32 metros quadrados,
e lá em São Caetano é 10 metros quadrados também. Então, eles estão produzindo, já estão evacuando a produção para São Paulo, ali na região do ABC, e também atendemos na região do Vale do Paraíba, onde nós iniciamos, né, em São José dos Campos. Nós estamos hoje falando, é junho de 2024, acabamos de passar no sul do Brasil por um período de crise climática e algumas empresas produtoras de semente de microverdes, provavelmente a maior, a Isla, foi atingida. Sim. Vocês dependem, claro, até pela densidade de plantas, dependem muito desse insumo, sementes. Como é que está o mercado hoje? Nós não fomos atingidos 100%, porque no início do projeto, nós identificamos, né, e alguns investidores olhando pelo projeto, ele falou assim, os investidores falando, Hugo, o mercado brasileiro não está preparado para a produção de microverde em larga escala, nesse seu expansionismo que você quer fazer. Por quê? Porque as empresas têm uma programação, principalmente as orelícolas que vêm importadas, tem uma programação para atender aquele mercado naquele ano. Então elas compram, trazem, faz todo o processo de beneficiamento e revendem. Vocês são, ele até brincou, vocês são gafanhotos de semente. Então, quando um produtor de um alface, um 500 gramas, ele fica 6, 7 meses usando aquela semente e consegue produzir um pé de alface, vocês estão falando que, dependendo da demanda, 500 gramas é para 2 semanas. Eu falei assim, exatamente. Inclusive, o nosso carro-chefe é o repolho roxo. A gente, por plantio, nós usamos em torno de 3 saquinhos, né, de repolho roxo. Né? Então, estou falando 1,5 kg por semana. Certo. E quando nós identificamos isso no começo da CAIA, nós começamos a procurar outras empresas, né? Procuramos a Top Seed para identificar esse mercado. Nós ajudamos basicamente, né, no início dessa conversa. Quando foi o ano passado na Urban Farm, na Dr. Felipe, eles entraram em contato, Hugo, através de você e outros produtores, nós mapeamos as sementes. Nós temos agora, vamos iniciar o processo de venda de sementes. Nós testamos, viabilizamos, deu muito certo, e a Top Seed também no mercado. Entrou também. E também a gente tem que ter o plano B, C, D. Nós entramos agora com o Renazem de importação, então nós temos o Renazem de comercialização e reembalagem, né? Para estar fazendo a importação. Fiz a primeira importação no final do ano, para fazer o teste, que tem toda a parte burocrática, né? A gente foi aprendendo devagarzinho, foi uma gestação, demorou 9 meses, né? 9 meses essa primeira. Mas a gente queria saber, entender o processo, como é que funcionava, né, por conta de riscos biológicos, né, toda a proteção que nós temos no nosso agro. Importantíssimo. Isso é importantíssimo. Trouxemos, deu tudo certo, plantamos, deu tudo certinho. Quando veio a crise da Isla, a gente já estava preparado, protegido. Então, quando teve a questão da Isla, algumas variedades a gente já tinha cultivado, que trouxemos poucos, né? E já tinha cultivado, ligamos na AgriStar, ajuda a gente, estamos aqui, está aqui, então... Nós diretamente não fomos atingidos, mas alguns produtores que dependiam 100% da Isla foram atingidos. Exatamente atingidos. É interessante essa questão de sementes nos microverdes. Além dessa demanda muito alta em termos de volume e rapidamente, a densidade de plantas é muito alta, também tem a questão da qualidade. Embora no Brasil, eu creio, ainda não tenhamos regras muito claras, em alguns países, Estados Unidos, Nova Zelândia, que eu conheça, existem exigências para se vender sementes especificamente para microverdes. Sim. Não podem ser sementes tratadas com fungicidas ou outras substâncias de controle, né? Não podem ter resíduos sólidos, né? Porque o consumidor vai comer isso cru e vai colher diretamente, muitas vezes. Alguns vão com a semente. Alguns vão com a semente, exato. Mostarda, então a gente tem que ter esse cuidado. Perfeito. Então vocês têm tido esse cuidado? Vocês acham que as empresas fornecedoras têm tido esse cuidado também? Como é que está a situação no Brasil hoje quanto a isso? Quanto à questão fitossanitária das sementes, tá legal. As sementes que a gente começou a comprar, né, lá no início da Isla, depois veio a Top, tinha um padrão de fitossanitário interessante. Ótimo. Só que a gente identificou também nesse processo algumas questões que precisavam ser ajustadas, a gente até passou isso para o pessoal da Top. Porque eu conversando, né, a gente tem muito contato com os americanos, né, a gente fez já vários simpósios internacionais da CAIA, e a gente tem essa linha direta.
eles mandaram alguns mapeamentos, digamos assim, de qualidade do microverde, do começo ao fim, né, da chegada da semente até o pós-colheita com o cliente. E eles trabalham com sementes com alto vigor de germinação e uma alta germinação. E o que nós identificamos no Brasil no começo da atividade do microverde é que nós tínhamos semente de alta taxa de germinação, porém baixo vigor. Então, Perfeito. Com isso, tivemos alguns problemas na produção, mas hoje isso já está sendo sanado já. Você acha que o fornecimento de insumos no Brasil hoje, em geral, para quem produz microverdes, está adequado? Ainda tem lacunas a serem sanadas? Hoje vocês utilizam bandejas plásticas específicas, não é, para esse tipo de cultivo. Vocês utilizam muito semente, substrato. No caso seus aqui, iluminação artificial, deve ter algum controle de temperatura e umidade. Temos controle, o exaustor está ali, temos dois desumidificadores nas laterais para tirar a umidade do ambiente. Bandejas de diferentes tipos vocês têm aqui. Tipos, também, as posições de cada espécie, então espécie que gosta mais de calor a gente coloca mais acima, as mais que gostam de clima temperado mais abaixo. Mas como é que está essa cadeia de fornecimento de insumos hoje? Ítalo, melhorou muito. Certo. Muito, mas precisa melhorar mais. Exatamente. Perfeito. O que no começo a gente não tinha esse padrão de bandeja no Brasil, que é um padrão americano. O pessoal da IAC junto com a JKS desenvolveram, então as primeiras famílias dessas bandejas veio mais frágil, era quebradiço, mas toda empresa que vem entrando no mercado de microverde está dando uma atenção muito especial. Então a gente vai mandando os feedbacks, aqui, por exemplo, aqui a gente faz muitas parcerias com empresas que querem desenvolver para viabilizar o produto. Então eles trazem para a gente e a gente viabiliza. Então a bandeja ao longo foi melhorando, hoje já está a terceira geração de bandeja, está muito mais resistente. A iluminação ainda precisa ser ajustada no Brasil, porque hoje as empresas que vendem lâmpadas grower, né, para cultivo indoor, são lâmpadas que começam a partir de R$350. Isso é muito caro no custo. Perfeito. E aí, R$360, quantas unidades? Uma lâmpada. Uma lâmpada. Né? E nossos amigos americanos falaram, não precisa, T8 básica, é só fazer os cálculos de mols, de todos os cálculos na questão da iluminação, da fotobiologia em si, né? Perfeito. Hoje nós já ajustamos a questão da luz, vocês podem ver a produção aqui, né? Então, assim, precisa melhorar, mas as empresas que estão enxergando esse novo mercado já estão abrindo e dando uma atenção especial. E, inclusive, há 3 Hortitechs atrás, quando a gente estava iniciando ainda, estudando, nós viemos aqui, conhece microverde? Não. 90% dos estandes não conheciam microverdes, uma ou outra já ouviu falar. Hoje eu passei, né, ontem eu estive na Hortitech, passei quase em todos os estandes, porque nós produzimos microverde. Ah, sim, microverde. Ou seja, já está começando a melhorar. Hoje eu comprei na Hortitech 2 kits de sementes com umas caixas especiais especificamente para crianças. Sim. Produzirem microverdes para crianças. Comprei, tenho 2 sobrinhas pequenas, vou levar para elas. Isso era impensável. Ano passado não tinha. Não tinha, exatamente. Substrato. O que vocês utilizam de substrato, Hugo? As pessoas às vezes acham que o substrato qualquer substrato tá bom. Joga uma terra vegetal, e a gente sabe que não é assim. Dependendo do substrato, ele pode trazer muito mais problemas do que solução. Trazer patógenos. Patógenos, ele pode trazer excesso de salinidade, muitas vezes não permite nem sequer a germinação adequada das sementes. Vocês têm utilizado que tipo de substrato? O fornecimento está sendo regular? A qualidade é boa? Hoje nós utilizamos 100% fibra de coco. Eu não enriqueço ele com perlita, com vermiculita, palha de arroz carbonizada. A gente não faz isso, hoje é 100%.
no nosso substrato, a gente garante uma esterilidade de patógeno, que é diferente da terra vegetal, né, de outros substratos. Essa é uma informação que serve para quem queira produzir microverdes, mas serve também para quem queira produzir o substrato. Sim. Substrato para plantas, para hortícolas, ele deve ter baixa condutividade elétrica, de preferência para que o produtor possa controlar o máximo possível a nutrição das plantas e ter uma qualidade fitossanitária de boa a excelente. Quando a gente estava testando o substrato, EC 1.8, 2.3, e não desenvolver. Quando a gente começou a descer o EC, né, porque a gente faz essa, até hoje a gente testa, né? A gente tem um cantinho de P&D, digamos assim. A gente fala que produtor de microverdes é estudo o tempo todo. O tempo todo. É teste. A gente utiliza um EC hoje que deu certo para o microverde de 0.5 a 0.7 de condutividade elétrica. Perfeito. Vocês utilizam solução nutritiva ou é só água? Então, quanto à questão da fertirrigação, hoje nós não fazemos. Hoje é só água mesmo. Obviamente tem uma linha da Amafibra que já vem com NPK baixinho, a gente tem visto essa diferença, mas a fertirrigação nós não temos utilizado ainda por precaução, porque alguns estudos têm mostrado que dependendo do tipo de organo mineral que você utiliza, você deposita no microverde nitrato e nitrito. Perfeito. Para uma pessoa que vai num restaurante, vai comer uma porçãozinha pequena, uma vez ou outra, não tem tantas questões. Mas nós temos clientes de plano de assinatura que comem toda semana microverde. Comem assim 60, 120 gramas, 200 gramas. É importante esclarecer uma coisa. O nitrato é uma das formas que a planta absorve de nitrogênio. Ela absorve em duas formas, ou nitrato ou amônio. Geralmente, as plantas cultivadas preferem absorver o nitrato, inclusive as folhosas produzem muito mais. Houve uma preocupação muito grande, principalmente na década de 80, 90, com nitrato na alimentação humana, porque havia essa crença de que o nitrato poderia estar envolvido no que o pessoal chamava de síndrome do bebê azul. Isso. Ou meta-hemoglobinemia. No entanto, estudos posteriores demonstraram que essa síndrome do bebê azul se devia muito mais à desnutrição desses bebês, a uma nutrição inadequada, e algumas vezes à presença de nitrito. O nitrito ele não é fornecido à planta como nutriente, porque o nitrito é tóxico para o ser humano e muito tóxico para as plantas também. Não é? Essa é uma preocupação. Nós fizemos na Embrapa Hortaliças, estudante da UNB de mestrado, a Janlili Arrífano, não sei se vocês conhecem, ela trabalha com microverdes, e nós testamos a produção de microverdes com e sem solução nutritiva. Com solução nutritiva, uma concentração baixa, 0,6, havia realmente um ganho em biomassa. E inclusive um aumento na velocidade de produção. Algumas espécies realmente ficaram com um teor mais alto de nitrato. Não um teor preocupante. Sim, claro. Não foi um teor preocupante, mas ficaram. Mas é algo que realmente ainda necessita mais estudos, mais cuidado. Hoje, inclusive, nós estamos fazendo um trabalho de biofortificação de microverdes com selênio, iodo e vanádio, que não são considerados hoje nutrientes essenciais das plantas, mas são nutrientes essenciais na nutrição humana. Alguns resultados preliminares promissores, mas ainda há muita coisa para estudar. Sim, sim. Fernanda, Hugo, vocês estão produzindo microverdes aqui em Olambra. Sim. É uma cidade do interior, ainda que cercada por grandes cidades. Campinas está aqui perto, outras grandes cidades, não está tão longe de São Paulo. Quem é a clientela de vocês? Quem é que compra microverdes? É o consumidor final? São restaurantes, supermercados? Hoje, 90% dos nossos clientes são da gastronomia. A gente trabalha com restaurante. Mas a Caia tem feito um trabalho de introduzir os microverdes na alimentação, principalmente infantil, pessoas que gostam de cuidar da alimentação, porque ainda todo mundo acha que os microverdes foi feito para decorar pratos. Exato. Não conhece o alto valor nutricional dos microverdes, a potência dos alimentos. Então a gente tem feito esse trabalho educacional
para começar a atingir mais pessoas físicas. Entendi. Mas hoje ainda o carro-chefe é restaurantes. É uma atividade rentável para o pequeno produtor? Você falou que vocês estão aqui com 32 metros quadrados. Isso. É uma atividade rentável, sim. Hoje a gente vive da caia. A gente vai fazer daqui 15 dias 2 anos de empresa. Então, o primeiro ano a gente ainda dependia de outra fonte de renda. Hoje não. Hoje a gente vive só da caia. Quais são os maiores desafios para quem está começando a produção de microverdes? O que eu identifico hoje? Por se tratar de uma experiência urbana, né, essa questão das fazendas urbanas, em centros urbanos, nós deparamos com pessoas que querem a atividade, acham interessante a atividade, mas nunca teve contato com a agricultura. Perfeito. Esse eu vejo que era o caso da Fernanda. Que não tem um conhecimento sobre o que é o NPK, que é o básico das plantas, ou a questão da fotossíntese, xilema e floema. Eu também tive que me atualizar, obviamente. Muitas vezes não sabe sequer onde compra uma semente, onde compra uma Exatamente, né? Exatamente. A gente inicia, então as pessoas entram em contato com a gente indica os nossos parceiros, ó, compra bandeja tal, né? O semente você vai encontrar em tal lugar. Vocês prestam consultoria também? Sim, prestamos consultoria, a gente monta a unidade, inclusive você esteve em Brasília, né? Nós que montamos lá em Brasília. No Guará, visitamos as meninas, uma produção muito bonita também. Algumas pessoas elas querem viver a experiência e ver de perto. Perfeito. Como plantar. Aprender fazendo. Aprender a fazer. Exatamente. Pegar os detalhes, porque nós apanhamos muito no começo também. Não foi um mar de rosas, como se diz por aí. Nós perdemos muita produção. Certo. Cada variedade tem uma demanda, a gente tem que catalogar cada um cuidado diferente. Umas gostam de muita água, outras gostam de pouca água. Tem detalhes de blackout, né? Tem todo um ciclo. O ciclo das culturas também difere. Exatamente, né? Eu estava falando no ciclo de cada uma. Então, tem esses ajustes. Germinação de sementes, parece ser. Então, você tem algumas espécies cuja germinação é mais difícil mesmo. Sim. Tem algumas culturas que leva 7 dias até a gente tirar do blackout e levar para a luz. Outras com 3 dias, 4 dias você consegue pôr na luz. Então, tudo isso também a gente foi aprender. Quando eu comecei, eu não sabia nem o que era plântula, o que era cotiledo, nem sabia que existiam essas palavras. Então, assim, para quem veio de uma área igual eu, que vim de indústria, área administrativa ou áreas que não são da agricultura, é possível sim produzir os microverdes e começar a crescer. Eu falo que quem quer começar, começa com um potinho em casa, não precisa já montar uma estrutura, pega uma lâmpada, pega um potinho de bolo de margarina, começa, vai testando, vê se você vai gostar mesmo e depois você vai crescendo o seu negócio. Excelente. E assim, Ítalo, uma questão é que isso aqui é agricultura. Perfeito. É de domingo a domingo. Isso é uma coisa que as pessoas que vão trabalhar com hortaliças estranham. Muita gente entra na área de produção de hortaliças, sejam microverdes ou outras, e tem aquela ideia de que é plantar, sumir, depois voltar para colher, vender e ganhar o dinheiro. Não é assim. Não é assim. A produção de hortaliças, microverdes, produção hidropônica, produção em estufa, produção em campo, ela exige um cuidado praticamente diário do produtor. De segunda a segunda. A gente fala que a gente está aqui no Natal, no Carnaval, no Réveillon, a gente está aqui. Por mais que tenha as tecnologias, controle ambiental, irrigação automatizada, o olho humano... Continua sendo agricultura. A tecnologia ela serve para auxiliar, mas ela não toma o lugar da planta, da vida. Continua sendo ser vivo e continua precisando do agricultor. Exatamente. Sim. Esse é o terceiro vídeo sobre microverdes do canal Agrônomo Vertical. Nós fizemos um com o Marcos Rossetti, fizemos um com a Carol e a Patrícia, e agora com a Fernanda e o Hugo, aos quais agradecemos por nos receber aqui em sua fazenda vertical urbana, Caia Green, centro de Olambra, interior de São Paulo. Eu que agradeço, Hugo, Vitor. muito obrigado. Muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Agradece. Sucesso enorme para vocês. Obrigada. Gostei muito disso aqui que eu vi. Muito obrigado. Gostou desse vídeo? Quer ver os anteriores? Quer que façamos mais sobre microverdes? Dê o seu like, assine o Agrônomo Vertical e divulgue. Tem muita gente assistindo e não assinando o canal. Eu preciso de assinatura para que mais gente possa encontrar as informações que nós produzimos. E no sininho, hein? Clicar no sininho. Muito obrigado.